Então vamos dar início a mais um Secovcast. Secovcast é o podcast do Secov Zona Sul, onde nós procuramos trazer informações, atualizações, conhecimentos, tratamos diversos temas que venham de alguma forma contribuir no exercício das atividades dentro das imobiliárias, dentro das empresas, para os próprios colaboradores. Enfim, é um movimento que tem por objetivo fazer um compartilhamento e dessa forma agregar valor, gerar resultados e que a gente possa ter um desenvolvimento contínuo. Nosso convidado de hoje é Frederico. Frederico é membro do Conselho do Caldeira, um dos fundadores do Tijolo Hub, ligado direto aí, acho que 24 horas com inovação. Enfim, tem várias atuações dentro dessa proposta, e hoje a gente vai bater um papo aí na questão da inovação dentro do mercado imobiliário, várias ações que têm sido organizadas pelo Caldeira e pelo próprio Tijolo Hub. Seja bem-vindo, Frederico, obrigado por aceitar o nosso convite, e conta um pouquinho aí para nós, para quem está acompanhando essa trajetória, de onde vieram essas ideias, pode até trazer um pouquinho da história aí, como é que surgiu a proposta do Caldeira e do Tijolo, fica à vontade. Legal. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar esse assunto que a gente gosta tanto de falar, que é a inovação, né? E também falar um pouquinho sobre negócios imobiliários, aí, que é onde a gente está mais inserido hoje através do Tijolo. Mas, assim, tentando fazer uma história longa, curta, né, como se diz, o projeto do Caldeira, já pegando lá no início, ele começa ali por meados de 2018, onde eu, ao menos, comecei a me envolver mais. Eu tinha recém-retornado de uma imersão no Vale do Silício, né, na Califórnia. Sim. E lá eu tive a primeira vez um contato com um hub de inovação. Até então nunca tinha tido esse contato. E fui muito impactado por aqueles ambientes onde eu visitei. Um dos locais é a Plug and Play, né, que é uma aceleradora de startups até. E voltei com uma vontade muito grande de trazer, de alguma forma, esse conceito para a nossa região aqui, né, para Porto Alegre e para o nosso estado, onde eu via um problema grave, né, de evasão de talentos. Né? E isso muito impactado até na minha realidade pessoal. Né? Eu fazia muito comparativo assim, poxa, da minha turma de colégio, né, quem é que ainda está aqui? Né? Talvez 20% dos colegas de colégio. E nem sempre em busca de outras oportunidades, enfim, de possibilidades. O que eu digo, não era por opção, era por necessidade, muitas vezes. E isso é muito ruim para a região. Então, a missão assim, global do projeto, e como eu acabei me envolvendo em fazer, é a gente conseguir criar um ambiente melhor de negócio na nossa cidade. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos. E o Caldeira, daí pegando lá dos pilares, a gente se ancorou em 3 pilares, né? Retenção, formação de talentos, né? Como é que a gente ajuda as empresas a se conectarem com essa nova economia, né? Com as empresas que já existem no Estado, e como é que a gente auxilia o poder público, né, que também faz parte dessa cadeia produtiva de alguma forma, a ser mais eficiente, mais digital e mais dinâmico para ajudar os negócios. Isso é fundamental, né? Tu mexer na estrutura pública, fazendo com que ela tenha uma operação numa velocidade que acompanhe, vamos dizer assim, o movimento dos negócios, ele é bastante significativo dentro dos resultados. Então, tu tem aqui um movimento, né, que tu começa com os talentos, passa pela aproximação, envolve também o ente público, a gente não pode se distanciar, a gente tem que se aproximar. Estamos dentro de um ecossistema e tem que ter um movimento em conjunto. E o próprio conceito de ecossistema, ele é baseado na quádruple hélice, que é justamente como é que a gente consegue integrar a iniciativa pública, né, as empresas, né, a iniciativa privada, as universidades, né, e a sociedade civil. Quando a gente consegue, de alguma forma, unir isso tudo, e lá no Caldeira tem um exemplo clássico, que é a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo da Prefeitura de Porto Alegre, se mudou lá para dentro fisicamente. Né? Que legal. Então, isso foi feito na gestão Melo agora. Então, né? Como é que se diz? Pulsa junto ali, né? Sente toda a energia do movimento. Foi a tangibilização dessa quádruple hélice conjunta, né? Isso aí é muito importante. E lá no Caldeira, hoje a gente já tem lá, vamos dizer, foi tudo muito rápido, né? É uma operação que tem 3 anos e que já tem mais de 400 empresas hoje lá associadas e participando. E como funciona o Caldeira em relação a outros ambientes que existem aí, que a gente vê vários movimentos no estado, de parques tecnológicos, de ambientes em universidades?
como é que existe uma comunicação, tem um trabalho, algumas ações em conjunto? A gente sempre fala assim, o Caldeira ele é um complexo, né, que tem uma série de atividades, né, que unem essa comunidade, né? Então ele tem a parte de local físico, né, que é importante, né, onde as coisas realmente acontecem. Muitas empresas têm células de inovação lá dentro, né, como funciona. E o Caldeira foi, no decorrer do tempo, desenvolvendo uma série de programas ligados às startups, uma parte bem forte de aceleração, uma série de programas que pega desde o início da empresa, lá no MVP, como a gente fala, no mínimo produto viável, até a empresa que está já acelerando, já crescendo, ganhando mercado. E a gente faz muito lá no Caldeira. Hoje eu atuo no conselho, então atuo através do conselho, mas a gente tem cada vez mais desenvolvido esses programas tanto de conexão com as startups e as empresas, como do desenvolvimento do próprio empreendedor mesmo, que chega lá com a ideia no início e como é que ele sai com um produto já vinculado ao mercado, né? Isso também eu entendo como essas trocas, né? Esse processo de crescimento em conjunto, essa colaboração e cooperação, ela é de fundamental importância para fortalecer todo o processo. Quando a gente estava falando aqui um pouco antes até de começar esse bate-papo dentro do podcast aqui do Secovcast, a gente estava falando a importância, né, do tema inovação, ele ser cada vez mais disseminado, ele se tornar algo, vamos dizer assim, do dia a dia. A gente atua muito com empresas, né? E com essa questão da inovação dentro dos negócios. E antigamente a inovação ela era um luxo quase, né? Eram as áreas de P&D das grandes empresas que tinham isso, né? E hoje, no decorrer do tempo, a gente fala que isso se tornou uma competência, uma necessidade, né, das empresas terem uma competência organizacional nova, que é a inovação. Então a gente fala hoje que não é mais uma opção, né, e sim uma necessidade, né, para a gente se manter relevante no mercado. E por quê? Por uma série de motivos, mas basicamente porque o mundo está cada vez mais complexo, né, e cada vez mudando mais rapidamente, né, em função de vários motivos, mas também a tecnologia como um expoente importante, mas hoje até questões climáticas e outros movimentos aí que a gente vê acontecerem que estão impactando diretamente nas empresas, e a inovação é o caminho para a gente conseguir navegar nesse mercado cada vez mais complexo. E a inovação tem um ponto que eu até já conversei em alguns momentos, ela não precisa ter um custo alto, né? Ela pode ser viabilizada e trabalhada, vamos dizer assim, a partir de poucos ou pequenos investimentos, e isso ir numa linha crescente conforme a necessidade e a operação de cada organização. Eu acho que assim, a inovação mais importante a gente sempre olhar mais como um longo prazo. Ela não é um processo rápido dentro das organizações. Essa é a maior dificuldade do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, que às vezes precisa colher resultados rápidos, né? Sim. Claro que tem coisas que a gente consegue perceber mais no início, né, e algumas conexões que acontecem que dão resultado mais a curto prazo, mas a gente precisa trabalhar muito a cultura organizacional. E isso é um processo longo de mudança de consciência, de mindset, como a gente fala aqui a palavra. E isso é preciso que o empresário compreenda isso, né, acredite e tenha lá como um pilar importante para dentro da sua organização, né? E tem um ponto aqui, né, Frederico, que eu também às vezes fico... e já ouvi assim de alguns, né, nessa questão dos movimentos de inovação, que o pessoal foca muito na questão tecnológica. Acha, vou trocar meus equipamentos, estou inovando, já sou uma empresa inovadora. E o caminho não é só por aí, né? Não. A tecnologia ela é uma ferramenta, né? Então ela é uma das questões que devem ser trabalhadas, assim como digitalização, que se fala muito. Mas a gente fala que quem opera a tecnologia, a mesma inteligência artificial que está se falando muito, é o ser humano, né? Sim. E se a gente tem alguma barreira ligada ao ser humano, a gente não vai conseguir deslanchar um projeto dentro de uma empresa.
Sim. Então, antes de trabalhar a tecnologia, a gente sempre fala, tem que trabalhar as pessoas, tem que trabalhar as lideranças. A gente estava conversando agora antes de começar. O movimento de inovação dentro das organizações, ele parte top-down, como a gente fala, né? Ele tem que nascer nas lideranças, as lideranças têm que comprar essa ideia e disseminar isso na empresa como algo importante, para todos olharem, todos estarem conectados a isso. Senão, o projeto já não funciona. Esse é um tema que em vários momentos também a gente trata, né, que é a questão das pessoas, como trabalhar com as pessoas, como envolver as pessoas, como motivar as pessoas, enfim, são vários aspectos em relação ao ser humano, porque é o que qualquer organização ela é formada por pessoas, por mais tecnologia, por mais investimento, equipamentos que tenha, sempre vai passar em algum momento pela parte humana, pelo ser humano. Então, ter todo um contexto de cultura, de trabalho também, de entendimento dentro de todo o grupo, ele é de fundamental importância. E dentro dessa construção e dessas ideias, vocês têm várias áreas de atuação, e uma que interessa aqui bastante para o nosso segmento, né, que é o Tijolo Hub. De onde surgiu essa ideia e como que é a atuação do Tijolo Hub dentro das operações imobiliárias? Legal. Bom, o Tijolo, ele nasce, então, como um hub por segmento, uma comunidade empresarial ligada a um segmento, né? O segmento imobiliário e construção civil, então a gente pega ambos, né? E ele veio muito dessas nossas andanças aí mundo afora, onde a gente também estivemos na Suécia, estivemos em Barcelona, aqui próprio no Brasil, existem já vários projetos ligados a nichos de mercado, né? A gente visitou, por exemplo, no Brasil tem o AgTech Garage, que é um hub de agronegócio. Sim. E a gente começou a enxergar que a cadeia imobiliária, apesar de ser um nicho enorme, né, ela não estava totalmente conectada. Né? E a gente acredita muito que a gente integrando as empresas, né, e fazendo isso através de uma metodologia estruturada, a gente consegue gerar os 3 pilares lá nossos, que são, né, conhecimento, conexões e negócios. Né? É o que a gente mira no Tijolo. Então, a gente, basicamente, dentro do Tijolo, hoje, nós temos empresas ligadas à incorporação, comercialização, né, as imobiliárias, enfim, e a parte de prestação de serviços, onde a gente pega desde uma empresa de software até uma empresa que faz andaimes, ou, enfim, atua mais como prestadora de serviço, né. E aqui tu traz 3 pontos, até eu vou sempre registrando, eu gosto de registrar, porque além de ser uma forma de fixar toda essa oportunidade aqui dessa troca de conhecimento, também a gente vai fazendo um processo aqui de reflexão, né? Tu traz 3 pontos que são de fundamental importância para a questão do desenvolvimento, aí, do crescimento de qualquer cadeia produtiva, que é o conhecimento, conectar, né, com os seus próximos, com seus pares, e a partir daí gerar os negócios. E essa proposta do Tijolo Hub, houve uma inspiração interna, mas também houve alguma manifestação externa? Tu sentiu das empresas essa necessidade? Foi muito interessante, até porque a gente foi, na verdade, provocado por uma empresa do mercado imobiliário, né, que trouxe uma sugestão, uma ideia. Por que vocês não trabalham com essa cadeia? Né? A gente sempre fala, nós somos especialistas, né, em inovação e temos uma experiência grande em termos atuado aí nos hubs de inovação. Mas a gente não atuava diretamente no mercado imobiliário até então. E a gente viu que havia uma vontade do mercado, né? Porque a gente sempre fala que a gente tem que partir de uma dor do mercado para criar um produto, né? Um projeto. Então, foi muito genuíno, né? Nesse sentido que realmente... Tanto é que quando a gente começou a falar, a gente começou pelas imobiliárias até o projeto, casualmente. E todas enxergaram nisso uma oportunidade, porque eu acho que também estavam sofrendo um pouco mais com a tecnologia muito disruptiva que estava acontecendo na ponta. Acho que começou pelas vendas, né? Da questão da digitalização, enfim. E estavam com uma necessidade de, como é que eu entendo melhor esse mercado? Que é muito o que a gente faz lá. A gente desenhou uma jornada, que a gente chama de jornada da desconstrução, tá? Onde a empresa tem todo um caminho que ela percorre dentro do Tijolo. Começa com sensibilização, uma parte mais educacional, até depois os programas de conexão com startups e toda outra parte que a gente também desenvolve lá dentro. E dentro dessa linha aí de raciocínio, né, de entender mercado, esses dias eu ouvi a frase que a gente precisa entender para poder atender, mas também entender para poder empreender, né, para poder crescer dentro da sua área de atuação, ter ações proativas, ter ações disruptivas também dentro desse sentido.
E vocês têm assim uma periodicidade de atividades que façam esse estímulo para as empresas, que tragam, que vocês consigam identificar as demandas das empresas, fazer essas aproximações? Não, a gente criou esse processo todo, que nem eu te falei no início, não é um processo de curto prazo, né? Então, a empresa ela começa numa jornada de 12 meses conosco lá, onde ela tem uma série de interações, né? Então, desde os programas mais iniciais de sensibilização, então são conteúdos ligados à inovação, né? Um pouco até a nomenclatura, né? Como é que a gente ensina isso tudo para as empresas, até os programas mais sofisticados, né? Onde a gente já gera conexões, já consegue gerar aproximações, né? E aí a gente criou um mecanismo agora mais recente, que são as comunidades de prática, onde a gente justamente integra também as áreas de negócios de dentro das empresas com as temáticas ligadas à inovação, né? Então a gente consegue, vamos dizer assim, disseminar mais esse conteúdo, né? Para não ficar só nas lideranças também, né? E também com os especialistas em cada assunto, né? Então a gente criou essas comunidades práticas, a gente tem temáticas lá, marketing digital, né? A parte de construção civil, a gente estava falando aqui, a gente criou também uma ligada à visão feminina no mercado imobiliário, né? Em termos de como é que a gente apresenta um produto, né? Hoje para visão feminina, né? Atendendo essa visão feminina, que é muitas vezes a decisora no processo de compra, né? Então a gente vai se aproximando, entendendo como é que a ponta está enxergando também, e como é que as áreas de negócio, quais são as dores e dificuldades dentro das áreas de negócio, e como é que a gente pode trocar e crescer junto, é o que a gente estava falando aqui da lógica da abundância, né? Sim, né? Tu vai fazendo ou proporcionando, né, uma série de momentos onde as pessoas se aproximam, onde as pessoas entendem que os outros também compartilham das mesmas necessidades, das mesmas vontades, e essa conexão, vamos dizer assim, de várias cabeças, de um universo de conhecimento, ele gera uma produtividade e uma assertividade até nas próprias respostas. Conseguiu resumir bem, é muito isso aí, né, que a gente gera de diversas formas, né, como eu falei, com grupos, com eventos, com workshops, enfim, uma série de conteúdos que a gente atua lá dentro do Tijolo, mas é muito importante que a empresa tenha a cultura também para isso, porque ela está entrando num ambiente aberto, né? Onde a troca é boa para todos, ela encurta caminhos, né? Encurta o teu erro, encurta o meu erro, e às vezes quando a gente não tem uma solução, a gente pode, então, vamos juntos buscar uma solução, porque ninguém sabe a solução desse problema, ou vamos criar juntos uma solução. E ela tem que entrar com essa vontade, né? Aberta, não só de receber, mas também de dar, são trocas. É um processo de crescimento coletivo, de inspiração coletiva dentro de um ambiente que propicia, porque passa por várias experiências, então tu começa a enxergar possibilidades, às vezes, que elas são limitadas se tu está restrito ao teu ambiente natural, teu ambiente normal de dia a dia. A gente gosta de fazer uma comparação mais fácil para as pessoas, que é com uma academia, né? O Tijolo proporciona toda a plataforma, ou seja, os equipamentos da academia, mas a gente depende da pessoa querer malhar, querer se exercitar. Ela não vai se transformar se ela não for lá para o dia a dia. E que ela escolha também os equipamentos que mais necessitam, né? Cada empresa tem uma realidade, uma maturidade de inovação. Né, e cada uma vai ter que usar o equipamento melhor para aquele momento, né? Então a gente tem toda essa plataforma pronta para auxiliar, mas a gente depende também que a empresa faça o movimento, né? A gente vai só proporcionar os meios para ela fazer isso, né? E esse movimento do Tijolo, ele já está acontecendo assim há quanto tempo? O Tijolo ele tem cerca de 2 anos, desde a fundação. A gente fica ali dentro do Instituto Caldeira, né? Temos uma sede ali também. E basicamente a gente vem agora, estamos ampliando, já fazendo uma expansão para o litoral. Acabei de chegar até de Capão hoje, onde a gente está inaugurando uma operação nova com empresas locais de lá. Então a gente vai ter interações locais. Isso é outra coisa que a gente viu, que é importante as comunidades sempre terem uma interação local, não tentar sempre puxar para a capital, mas a gente também entender que cada mercado tem essa possibilidade assim de ir para alguns... Quem está indo aí para a praia ou até para alguma cidade, enfim, interiorizar algum tipo de ação com essas propostas, onde eu vejo aqui que
e compartilho muito disso, né? Que quando tu aproxima, tu cria o ambiente, as coisas acontecem. Tu permite porque vontade e criatividade muitos têm, mas às vezes ela está fechada, vamos dizer assim, porque tu não buscou, não aproximou, não permitiu até que ela aflorasse, né? E outra questão que eu gostaria de perguntar, nesses 2 anos, assim, o que tu sentiu? Tem algum case? Tem alguma coisa? Pô, tem algum exemplo, assim, legal? Já deu uma resposta essas movimentações? Pegando o início da pergunta, assim, que eu acho que é uma coisa muito bacana de ver nesses ambientes de troca e comunidade, enfim. Sim. Tem uma palavra que a gente usa do inglês que é serendipity, né? Que são esses encontros aleatórios que acontecem nesses ambientes onde a gente tem as pessoas abertas a uma troca, né? E onde a gente junta muitas pessoas de lugares diferentes, né? Vamos dizer assim. Então, por isso, até, por exemplo, que a gente escolheu estar dentro do Caldeira, estar próximo lá também, porque lá a gente pega até empresas de outros segmentos que acabam podendo, eventualmente, ter algum negócio ligado à cadeia imobiliária. Mas, realmente, a gente vê que nessa hora a gente fala que onde mais acontece em negócios é na hora do cafezinho, né? A gente brinca lá. Né, que é onde a gente consegue, e a gente está o tempo inteiro fomentando, né? Pô, a gente está lá com um evento lá mensal nosso lá, que é o evento de palestras, enfim, que a gente faz lá, mas ali sempre tem a hora das pessoas se apresentarem, né? A hora de ter a dinâmica lá do coffee break, onde as pessoas conversam, né? Isso é tão importante quanto o próprio conteúdo que é passado ali, né? E eu acho, assim, sobre cases, assim, a gente tem diversos cases, né, mapeados lá, de conexão, de geração de negócios entre esse próprio programa Viga. Hoje são mais de 250 startups mapeadas pelo tijolo, né? A gente rodamos 4 jornadas do programa, trabalhamos lá a gestão de condomínios, compra e venda do imóvel e agora a gestão de lançamentos, né? E fizemos um com o Sinduscom, que era sobre canteiro de obras, né? Sim. E esses programas já são um case real, né? Porque eles trazem, basicamente, a gente mapeia, a gente tem uma metodologia lá própria, onde a gente desenha toda a jornada, né, de cada uma dessas etapas, né? Então, pegando, por exemplo, compra e venda imobiliária, desde o início lá, né, como é que eu mostro o imóvel, como é que eu consigo ajudar o cliente a ter um financiamento adequado, como é que eu consigo tornar a parte dos contratos mais fluida, todas as etapas a gente mapeia. Isso em si já é um entregável, porque tem muita empresa que não tem isso mapeado, não entende essa jornada. E aí a gente seleciona basicamente as dores mais comuns da comunidade e ativa isso, joga isso para o mercado e diz, pessoal, a gente tem aqui um grupo de empresas que consegue resolver esses problemas aqui. E aí a gente integra basicamente a dor com uma solução. Né? E aí tem diversas formas que acontece a interação, desde uma simples contratação de fornecedor até, eventualmente, uma parceria, uma sociedade, porque às vezes a startup tem uma parte da solução, a empresa tem outra e conseguem se juntar e fazer algo juntos. Né? E é interessante quando tu traz esse exemplo aí e estou aqui refletindo tu falando sobre a jornada, né? A jornada é algo que faz parte do dia a dia, mas às vezes ela é feita de diversas formas, ou ela não tem, para muitos, uma metodologia, um processo de organização que ele é fundamental e nem um processo de mensuração, porque também os resultados, tudo aquilo que é produzido naquele momento, ele serve de subsídio, ele serve de informação para que tu possa fazer as melhorias, né? Tá dentro daquilo também que a gente já teve comentando aqui. Os bastidores funcionaram bem, né? Porque a gente bateu um papo bem legal aqui, se falou de gestão da qualidade, e tu diz que hoje a inovação é um passo adiante da qualidade, onde a gente já vai com uma outra mentalidade, vamos dizer assim, já formada pela base da qualidade, que é onde tem todo um processo de organização, de planejamento, de mensuração, de acompanhamento, de melhoria. Tu linka isso com uma criatividade, com novas vontades, vamos dizer, de fazer ou de apresentar a execução do seu serviço, e isso vai numa linha ascendente aí dentro de um processo inovador. E quando tu traz tudo isso dentro de como se fosse um bolo, né? Tá misturando toda essa massa aí, lógico que vai acabar dando um resultado interessante para as empresas que participam de um programa como esse, que eu
me chamou bastante a atenção aí essa possibilidade da gente expandir, né? Vamos começar a pensar nisso aí e gerar conexões em outras áreas de atuação, não ficar restrito, vamos dizer, a uma coisa muito localizada. Tem essa possibilidade de a gente migrar e atender outros espaços, né? Até porque o que é produzido também em outros locais, ele pode vir como um reflexo para cá também de um insight aí, de algo que seja também ajude na construção daqui a pouco de alguma outra tipo de solução. Essas soluções, elas têm uma tecnologia como base, mas não necessariamente precisam de uso de tecnologia. Como é que vocês levam isso? Ou sempre tem que estar ligado a algum tipo de... Não, na verdade, não só tecnologia, mas vamos dizer assim, que ajudem as empresas a melhorarem seus processos. Sim. No fim é isso, né? E a gente vê, claro, até pela vocação do Brasil, né? Sim. A gente tem desse banco de dados, são startups brasileiras. Sim. O Brasil ele é muito vinculado à parte de software hoje, né? De serviços, né? É difícil a gente ver as soluções de hardware, né? Existem, né? Mas e até a gente vê as soluções de canteiro de obra ainda mais no estágio mais inicial dentro da cadeia. Acho que tem muito caminho, até nos Estados Unidos, que a gente acompanha, para inovar, enquanto que as ligadas mais à cadeia de vendas, né? A parte de comercialização, existem muitas soluções, desde, enfim, soluções ligadas à blockchain, por exemplo, que estão cada vez mais crescendo. Segurança dos contratos, enfim, né? E até na parte de liquidez, né? Resolvendo o problema de liquidez imobiliária, enfim, acessibilidade para um pequeno investidor que hoje consegue, com uma pequena fatia, entrar através da blockchain num investimento. É um mercado novo, né? Tem a NetSpaces lá, que é uma empresa que também já... Como é que eles falaram lá? Já ouvi esse termo aí. Tu compra uma fração, né? Tu faz um investimento... A pessoa consegue comprar com R$1.000, ela entra num investimento coletivo lá através da compartimentação. Me faltou o nome dessa fração aí. Mas a blockchain, ela te dá a segurança nessa... que essas frações, elas tenham a sua credibilidade ali, né? Enfim, não seja algo que vá se perder aí no tempo. Mas eu vou lembrar depois desse termo aí. Só para não perder assim o gancho, né? Eu acho que toda aquela parte que a gente falou da qualidade, ela não foi esquecida, né? Pelo contrário, ela foi uma etapa, né, dos negócios muito importante, ligados lá pela padronização, melhoria de gestão, redução de custos, isso acompanha eficiência, as empresas. Né? O estágio novo foi a inovação, veio com força até pela questão dessa complexidade do ambiente de negócios. E a inovação ela é uma resposta para problemas complexos, né? Porque a inovação ela parte de criatividade, de novas ideias. Então a gente tem que ter isso de uma forma estruturada dentro dos negócios. Não é aquela ideia que eu vou ter... Não, é uma gestão interna, né, de como é que a gente estrutura isso dentro das organizações. E agora, a gente estava conversando também, um novo estágio é a sustentabilidade, a questão do ESG, que cada vez mais o mercado, o cliente está demandando isso. Então, a gente vê até no mercado imobiliário, né, tem empresas que só locam espaços que tenham o selo verde, por exemplo, porque isso conta pontos para o ESG. Estamos num prédio verde. Esse prédio aqui é todo sustentável. O telhado ali, eu imaginei. Ele tem captação de água, tem uma usina ali fotovoltaica, tem a parte dos telhados verdes, tem a ventilação, tem a iluminação natural. Todo ele foi projetado, inclusive tem premiação esse prédio aqui, ele deve por toda essa concepção. Do GBC lá, deve ter sido feito. Aí eu já não... A gente já teve um painel no South Summit, agora que eu participei, junto com o pessoal do Green Building Council, que faz essa parte de acreditação aí. Ele passou por todo esse processo. Eu acho que ele até mencionou esse prédio aqui. E é uma proposta também de todo o sistema, né? Inclusive, esse nosso podcast aqui, tantas outras ações que a gente faz na casa, independente de qual segmento esteja sendo atendido, ela sempre tem esses cuidados na questão da melhoria da parte da gestão, nos cuidados e no olhar para a área da inovação, e com certeza sempre de uma forma sustentável, porque como tu disse, o que o mercado hoje quer. O teu produto, o teu serviço, ele vai ter uma aceitação e até uma possibilidade de expansão e de crescimento se ele estiver adequado às demandas, se ele estiver adequado aos públicos, para que ele possa atender da melhor forma.
Então, criar também essa cultura e esse cuidado, ele é de fundamental importância. Antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né, e vamos dizer, indo para o lado das conclusões, a gente já trouxe aqui várias informações relativas a mercado, essa movimentação, enfim. Lá existe dentro do tijolo, tu trouxe algo assim como uma divisão por segmento, né? Tanto para uma área, tanto para outra área. Tem alguma dessas áreas assim que está tendo uma movimentação maior? Vamos dizer, a construção está com uma velocidade maior, a prestação de serviços está aqui, enfim. Como é que vocês estão acompanhando essa movimentação? Eu acho que se a gente pegar o histórico desde a implementação do tijolo, a gente começou muito com o pessoal ligado à ponta das vendas, né? Sim. Que é onde estava impactando, até o pessoal falava muito, como é que vai ser, não vai ter mais corretor de imóveis. Você vai falar muito sobre isso aqui no Secov, né? Sim. As imobiliárias vão desaparecer. Eu acho que o corretor está ganhando até mais ferramentas, né? Para ser cada vez mais independente. Minha visão é um pouco isso, né? Eu acho que cada vez a barreira de entrada é menor, né? E o corretor tem mais condições de se individualizar, talvez. Mas eu também noto as imobiliárias muito preparadas para também terem uma plataforma para servir bem o corretor. Então, é difícil a gente saber para que lado vai ir, mas, de fato, estava havendo um movimento, né? Inclusive com os novos players entrando, né, no mercado e, de certa forma, até assustando um pouco o que vai ser esse futuro. Então, a gente faz que a dor puxa muito, às vezes, a empresa a buscar algo para uma solução. Então, e atualmente eu já vejo também muitas soluções ligadas a canteiro de obras, né? Então, por exemplo, agora até a gente está trabalhando lá no tijolo com o lançamento da Gerdau Grafeno, né? Que nos procurou, está com um produto inovador, é uma divisão de negócio dentro da Gerdau, como se fosse outra empresa ligada a essas soluções ligadas a grafeno para a construção civil. Então, a gente vai fazer um lançamento de um produto deles no tijolo, nossa comunidade, que é algo que vai ser bastante inovador na questão de custos, enfim, na questão da construção civil. Então, eu acho que agora me parece que tem ainda um caminho grande dentro da parte de construção, mas que estão começando a surgir, né, inovações, né? Enfim, tem coisas que já se fala muito mais, tem construções modulares, agora a gente vê as casas lá na Amazon, o pessoal comprando casas, né, e montando as suas casas. Aquelas impressoras 3D também, já vi vários movimentos. Esses tempos apareceu alguma coisa assim, numa velocidade de construção, levantaram um prédio, assim, sei lá, um terço ou mais, ou um tempo muito restrito, os caras, o prédio está lá em cima. E por uso de tecnologia, de formatos inovadores, de melhoria de processo, de cuidados, né? Quando tu tem um pensamento, um planejamento e uma organização, tu consegue diminuir os tempos. Muito. Então, eu acho que talvez até quando tu trouxe aquela questão também das dúvidas do corretor, das dúvidas das imobiliárias, começou a aparecer muita... formato novo, né? Processos novos que talvez o pessoal tivesse muito acomodado na sua linha de produção muito tradicional e teve que, de alguma maneira, se adaptar. Quem consegue ir se adaptando, quem consegue ir aceitando que as coisas mudaram e que a gente, na realidade, uns dizem, mas vai ficar pior. Não, fica melhor. O pior é porque tu ainda não tem conhecimento. Então, parece que tu coloca aquela... Como é que diz? As crenças limitantes, né? Não vou conseguir, vai ser... Enfim, mas tem muita coisa que eu vi que vieram para melhorar. Tu mesmo colocou, hoje o corretor ele tem uma autonomia de possibilidade que a relação corretor imobiliário ela tem que ser bem ajustada. Então, as empresas também têm que investir mais em conhecimento, em equipamento, em plataformas, enfim, para poder ser atrativa para o corretor. Senão, ele consegue, daqui a pouco, resolver muitas das suas ações pelo que já está disponível. E a gente vê o ponto central sempre é o ser humano, né, que a gente estava conversando antes. Então, a gente até agora no Tijolo, a gente desenvolveu um braço educacional que é o Tijolo Academy, justamente porque a gente vê assim que a transformação educacional vai ser muito importante nas pessoas, aquele negócio que fala de lifelong learning, né? A gente tem que passar a vida inteira aprendendo e reaprendendo, justamente para a gente conseguir se adaptar e enxergar, né? Porque o tijolo, a gente fala também, ele é uma bússola, né? Ele é um radar,
onde eu consigo enxergar antes do mercado, né, quais são os cenários, as possibilidades, e consigo usar isso como fortaleza até perante concorrentes e outras empresas, né? Então, no momento que eu enxergo a inovação chegando, eu consigo ter aquela informação e tomar alguma atitude com aquilo. Ou seja, eu consigo... Ser mais proativo, não reativo. Eu consigo não ser atropelado e sim usar aquela informação para tomar alguma atitude no meu negócio, desenvolver algo ligado a isso. Mas a gente tem que estar com a cabeça, tem que estar enxergando isso, tem que estar aberto a isso, né? Então, agora a gente criou um curso que é o Corretor do Futuro, né? Inclusive ligado aos corretores para... já rodamos 2 edições, vamos rodar a 3ª esse ano, que é justamente assim, a gente vê também um déficit de educacional nesse ramo, né, uma necessidade, né, uma forma da gente poder ajudar e também trazer tecnologia, porque hoje ela facilita muito a vida dos corretores, né? Como é que a gente faz isso? Então, o Secov, os Secovs, né, eu vejo muito isso, não é uma ação exclusiva do Secov Zona Sul, mas as entidades em si, elas têm essa preocupação e esse cuidado, né? Nós procuramos mesmo lá dentro das nossas áreas de atuação produzir, por isso que a gente está aqui hoje nesse bate-papo, né? É produzir informação, trazer conhecimento, atualizar, disponibilizar tudo aquilo que for possível para que o profissional que esteja, né, dentro dessa cultura de um aprendizado contínuo, porque tem alguns que não estão, são resistentes e aí não tem como é que diz? Solução. A solução está na movimentação interna, na vontade de criar esse processo de mudança, porque possibilidades e oportunidades existem. E a gente também procura criar essas possibilidades, essas oportunidades. Mas precisa ter esse movimento, né, que nem vocês estão aqui com o Corretor do Futuro e tantos outros que acontecem, estão aí sendo ofertados no mercado. Mas um ponto eu concordo assim integralmente, né, que é a questão do conhecimento, que é a grande diferença que faz o profissional que tem mais ou menos sucesso, é conhecimento, né? E o conhecimento em todos os aspectos, do produto, dos processos, das pessoas, enfim, é uma série de linhas de conhecimento que precisa estar sendo aprimorada constantemente. Não existe mais acomodação, né? Eu vejo assim que o mercado ele se movimenta muito rápido, as coisas acontecem e as mudanças elas são muito rápidas. Então, a nossa velocidade de acompanhamento ela também tem que ser proporcional. Eu acho assim, fico pensando na cadeia imobiliária, a importância que tem na vida de uma pessoa comprar o seu imóvel, por exemplo, né? Sim. Talvez seja a compra mais importante que ela faz na vida, né? Mais cara, né? E às vezes a profundidade... A grande maioria é isso. É isso. E às vezes uma vez tu faz. Uma vez. Algumas têm a possibilidade de fazer mais que uma ou alguma transição, enfim. Então, a pessoa que te atende nesse momento tão importante da tua vida, ela tem que ser extremamente preparada. Tá? E pensa no todo o processo de construção do imóvel, né? Desde a escolha do terreno lá pela incorporadora, o funding, os investidores, a obra. Aí chega no fim, eu entrego na mão, agora tu vai vender aqui para mim, tá bom? E aí eu não me preocupar com como é que vai ser feito esse processo, como é que eu vou preparar. Essa pessoa tem que entender como é que é feito o imóvel, né? As características de um produto. E a gente às vezes não vê uma preocupação nesse ponto e às vezes o processo todo feito antes vai por água abaixo. Não é uma simples relação que eu digo assim, de unidade monetária com material construtivo. Tem muito mais coisas envolvidas, né? Muitos aspectos ali que são significativos de um resultado positivo ou negativo. Se tu não souber conduzir toda essa relação e essa construção com cuidado e com a atenção, né, que a prioridade em todo esse processo é o cliente que está sendo atendido, seja ele o cliente construtor, o vendedor ou o cliente comprador, as partes que estão envolvidas, elas são as mais importantes e elas precisam ser cuidadas e atendidas assim, e conduzidas com critério dentro dos processos, com cuidados relativos a toda a parte de documentação. Enfim, é um detalhamento, um refinamento que o profissional que se prepara e que se
qualifica dentro dessas minúcias, ele tem um mercado aberto aí, um mercado bastante significativo. E às vezes são os detalhes, né? Assim, eu conhecer um pouco esse curso, a gente aborda até questões de arquitetura, né? Quais são as tendências arquitetônicas, né? Como é que está sendo a linguagem arquitetônica enfim, nos locais do mundo, como é que isso atinge, né? Como é que o meu empreendimento está relacionado à questão de sustentabilidade, como é que eu tenho aqui questões acústicas, enfim, todas essas questões técnicas do produto. E também uma questão de pessoal, né? De se relacionar com o cliente melhor, ou seja, a venda não termina na venda, começa por aí também. Né? Como é que eu consigo ter um relacionamento de pós-venda, de ser, porque isso vai ser uma recomendação, esse cliente talvez não volte a comprar. E todo esse relacionamento, toda essa construção, ela te abre uma próxima possibilidade, porque a indicação ela é um ponto assim chave dentro do mercado, até por todas as desconfianças, né, e por tudo que acontece às vezes que não deveria, mas acontece no dia a dia das pessoas. Quando vem por uma indicação, tu já tem mais de 50% da etapa, o resto é trabalhar e acertar dentro de apresentação de um produto adequado. Mas esses cuidados também de ter toda uma base de informação, a informação está disponível para todo mundo. E o cliente hoje ele chega numa qualidade de conhecimento que tu tem que estar muito próximo disso, né, Frederico? Isso aí é assim, um dos pontos, enfim, em tantos outros aqui que nós tratamos nesse bate-papo. Mas antes da gente encaminhar aqui para o encerramento, Frederico, falamos aqui diversos temas. Se ficou algo assim que tu gostaria de falar, alguma mensagem, alguma dica, fica à vontade para a gente aproveitar aqui esse tempo, né? Legal. Não, Sérgio, queria agradecer, acho que a iniciativa de poder estar conversando, né, e criar um veículo como esse de vocês é fundamental. A gente está aqui falando em disseminar conhecimento, gerar conexões, é um pouco isso aqui. As pessoas estão conhecendo aqui um pouco também do que está acontecendo. E, na verdade, eu queria fazer um convite, né, para as pessoas conhecerem o Tijolo Hub, né, estarem conosco ali. A gente está sempre de portas abertas. Temos lá um canal no Instagram, né, onde a gente está mais ativo ali, né, mostrando um pouquinho tudo que acontece. Temos o nosso ambiente físico ali, fica ali no Instituto Caldeira, então, enfim, convite aberto aqui para todas as pessoas do segmento estarem junto lá conosco, a gente conseguir cada vez mais fortalecer essa iniciativa, porque no fim a nossa missão é melhorar o mercado. Né? A gente é ambicioso nesse sentido, porque a gente quer também levar produtos melhores para os clientes, a gente quer ter as empresas mais rentáveis, né, melhorando seus modelos de gestão, tudo isso a gente quer fazer. E a gente acha que a forma de fazer isso é fazer junto, né? É juntar conjuntamente, unindo todas as empresas, esse senso de comunidade que a gente acredita. Totalmente conectado com as nossas ideias dentro do Secov, que também é uma instituição associativa e que tem esse intuito de aproximar e de gerar soluções para a coletividade. Então eu vejo que a gente fez um bate-papo aqui que foi super produtivo. Te agradeço muito, Frederico, e acho assim que a gente vai ainda voltar em vários outros momentos, porque o nosso objetivo e propósito é o mesmo, é melhorar mercado, é melhorar resultados, é fazer com que as empresas e com as pessoas se desenvolvam, e é através justamente disso, dessas aproximações, dessas conexões, que a gente consegue gerar essa força. Então, te agradeço muito por esse momento, agradeço a todos aí que nos acompanharam. Lembrem que esse é um material que fica gravado, pode ser compartilhado, e justamente esse é o intuito, que chegue a informação ao maior número de pessoas e que elas façam o melhor uso desse conteúdo. Obrigado e voltamos no próximo Secovcast.